História bizarra da literatura brasileira, do jornalista Marcel Verrumo. Existem muitos motivos pelos quais uma pessoa pode estudar literatura. A literatura tem funções dentre as quais eu destaco o entretenimento, a reflexão, a função catártica e o próprio estudo da cultura, que é o que me traz a literatura brasileira. Quando o objetivo é esse último, é normal buscarmos fontes tais como História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi, A Literatura Brasileira através dos Tempos, do Massal Moisés, ou História da Literatura Brasileira, da italiana Luciana Stegano Picciu. A sugestão que trago hoje vai em outra direção. História Bizarra da Literatura Brasileira é um livro que atende muito bem ao leigo ou não, interessado em um passeio sem compromisso pela história da literatura brasileira, por meio daquela metodologia didática que funciona muito bem, que é a de contar a história como se fosse uma fofoca. O livro tem cerca de 300 páginas, é dividido em 5 partes com 50 capítulos bastante curtos. Essas 5 partes abrangem os períodos da história do Brasil, né? O Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Temos aí uma ênfase no modernismo na 4ª parte e na 5ª parte uma abordagem aí da literatura contemporânea. Os 50 capítulos divididos ao longo das 5 partes são capítulos bastante curtos, eles funcionam de forma independente entre si, o que proporciona uma maior autonomia para o leitor. Eu tenho minhas discordâncias com o autor, apesar de uma escrita muito boa, muito fluida, ele não escapa à tendência militante de macular, por exemplo, aí a imagem de uma escritora genial como a Raquel de Queiroz, pelo fato de ela ter se colocado publicamente a favor dos militares em 1964. Para quem não sabe, pessoal, a Raquel de Queiroz, primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, foi antes disso filiada ao Partido Comunista. Tá? Ela se afastou após o partido tentar podar ali a sua liberdade criativa e determinar que ela invertesse os papéis de personagens em uma determinada obra ali, de forma a colocar não o operário, mas o patrão como o vilão do romance. Então, com exceção desse capítulo e de alguns outros pequenos detalhes, todos situados na última parte da obra, eu confesso que eu me diverti bastante lendo a história bizarra da literatura brasileira. Gostei da forma como o autor narra a primeira oportunidade que foi concedida aí ao então jovem Machado de Assis. Aliás, tudo que se refere ao Machado de Assis nessa obra aqui está muito bem colocado, tá? O autor traz aí a pioneira abordagem machadiana aqui no Brasil, né? Abordagem de algumas doenças psíquicas que seriam diagnosticadas apenas a posteriori, e algo, inclusive, que o Machado de Assis tem em comum com o Dostoiévski, né, de quem o Machado era leitor. Destaco também algumas curiosidades trazidas pelo autor, como a abordagem, né, da literatura erótica, livros para ler com uma mão só, como brinca o autor no livro, né, um tema que foi praticamente retirado das páginas dos manuais de literatura, mas que foi de fato aí uma literatura consumida no século XIX brasileiro. O autor traz uma ênfase em questões progressistas contemporâneas, mas também universais, como a literatura LGBT, como a abordagem da escravidão na literatura. Ele cita Dionísia Gonçalves Pinto, a primeira escritora brasileira, lá da década de 1820, entre outras questões aí menos ou mais importantes. Pessoal, essa foi uma dica leve para quem deseja aí um breve passeio sem compromisso pela história da literatura brasileira. Se o objetivo for se aprofundar, conhecer mais sobre os diferentes movimentos literários que permearam a história do Brasil, aí a conversa é outra, beleza? Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade aí para comentar, compartilhar, me xingar e muito obrigado.